pares, colegas deputados, todos que acompanham a nossa sessão, eu, senhor presidente, venho à tribuna para poder, com certeza, a exemplo do que acontece nos parlamentos brasileiros nessa manhã, repercutir aqui a autorização por parte do presidente da Câmara Federal de abertura do processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Me manifestei já em algumas oportunidades nessa manhã a minha indignação e a minha cada vez maior decepção com relação aos rumos que alguns políticos no nosso país imprimem na condução de seus mandatos, da sua vida pública e, consequentemente, engrossam para a população, para a sociedade brasileira, a necessidade que tem de ser repensado o sistema político eleitoral no nosso país. Independente da avaliação do governo, independente da posição e aquilo que representa a presidenta Dilma, os partidos aliados, o Partido dos Trabalhadores e os partidos aliados, o que nós estamos assistindo é uma deterioração da política, da boa política principalmente, num momento em que nós precisamos, mais do que nunca, da afirmação da boa política no nosso país. Deputado Júnior Mock, meus companheiros e amigos do PMDB, com todo o respeito e carinho que eu tenho ao PMDB pela história que tem, mas deputado Eduardo Cunha não contribui, não honra a história do partido do Movimento Democrático Brasileiro, não honra, e de nenhum outro partido. Tenho certeza absoluta que muita gente se sente constrangida e envergonhada de ter nas fileiras do PMDB, que já teve lá atrás Ulisses Guimarães, que já teve lá atrás Franco Montoro, tantos outros políticos sérios no nosso país, ter Eduardo Cunha com essa postura de marginal, não só no partido, mas principalmente na condução da Câmara dos Deputados do nosso país. É triste. É triste. O que o presidente da Câmara autorizou foi um processo, a abertura de um processo de impeachment, não é pelas ilegalidades. Ele deixou claro, a motivação é política. Ele deixou claro quando chegou e ameaçou os deputados do Partido dos Trabalhadores, que compõem a comissão de ética, que está lá instaurada na Câmara Federal, com vistas a avaliar a postura do presidente da Câmara, em cima da denúncia do Ministério Público Federal, que demonstra com documentos as contas do presidente da Câmara na Suíça, que demonstra a movimentação financeira, com assinatura, com pagamento de cartão por parte da esposa, com pagamento de academia, de ginástica por parte da esposa. A comissão está instaurada para avaliar isso e fatalmente essa comissão vai levar à cassação do mandato do presidente da Câmara. E quando ele se vê ameaçado nisso, ele vai de forma pública e diz: se o PT votar contra mim na comissão de ética, eu vou autorizar o pedido de abertura de impeachment. A que ponto que nós chegamos? A que ponto que nós chegamos? Nós, homens públicos, políticos, que lutamos para fazer um mandato probo, para trabalhar, para dar retorno à sociedade, nós temos que expressar a nossa indignação. Isso não é a indignação de um deputado do PT. Essa indignação tem que ser das pessoas de bem, que fazem política com seriedade, que apostam que é possível se governar, fazer gestão pública com seriedade, respeitando os ditames da Constituição, respeitando a vontade popular,
Nós estamos sendo expostos. Uma postura dessa, de uma autoridade como o presidente da Câmara do nosso país, expõe nós todos como políticos e expõe nós todos como cidadão. Nós não podemos permitir isso. Se não votar a favor de mim na comissão de ética, eu vou aprovar a abertura do processo de impeachment como a presidente. Como que é isso? Você tem requisitos legais que estão estabelecidos na Constituição para que você possa autorizar a abertura de um processo de impeachment. Não é dessa maneira. E não pode ser dessa maneira. E o legislador lá em 1988, quando pensou o impeachment e colocou na Constituição Federal, não era isso que ele queria. Ele queria que tivesse um processo e garantiu isso na própria Constituição, que tem determinantes, que tem que ter motivação, do ponto de vista administrativo, de gestão, ou da própria ética da pessoa, do presidente da República, que possam embasar e justificar a abertura do processo de impeachment, que não tem. A motivação é meramente política. E aí, deputado Eduardo Rocha, antes de ouvir Vossa Excelência, eu penso, e falei isso hoje de manhã, por um outro lado, é um alívio. Por um outro lado, é um alívio. Porque tira o governo dessa chantagem. Porque desde que o Eduardo Cunha foi eleito presidente da Câmara, ele vive com a faca no pescoço do governo federal da presidenta Dilma. Todo dia, olha, eu vou autorizar o impeachment, faz o que eu quero. Olha, eu preciso disso, eu vou autorizar o impeachment, faz o que eu quero. Vossa Excelência disporá de 3 minutos e nesse período não será permitida a parte. Deputado, senhor presidente, eu gostaria, o próximo inscrito sou eu, por conta da inversão que fiz com o deputado Pedro Kemp, então gostaria que fosse... Não. Isso. Vossa Excelência terá realmente mais 10 minutos, além dos 3 do seu tempo, uma vez que era o próximo inscrito. Os 13 minutos eu quero, antes de ouvir, então, meu colega deputado Eduardo Rocha. Deputado Amarildo, eu venho aqui e não tenho procuração e não quero defender o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Mas eu quero e faço questão de defender o PMDB. Ele não mancha a história do PMDB. Aliás, ele é pequeno perto da história do PMDB. E não estou satisfeito com ele também não, pelo que ele tem feito e o que ele tem feito na vida pública e política dele. Agora, nós temos que separar as coisas. Sim. Eu também não posso vir aqui, imputar o PT, dizer para o senhor que o senhor está satisfeito com o Zé Dirceu, com o Vacari, que estão na cadeia, que roubaram o país. Também não podemos. Então nós temos que separar os dois. Agora, eu acho, sinceramente, o povo brasileiro está cansado do Eduardo Cunha, mas também está cansado da Dilma. Deputado Eduardo Rocha, eu estabeleci duas coisas bem claras no meu pronunciamento. Primeiro, o PMDB, e fiz questão de ressaltar o PMDB e sua história e o meu respeito. Não é porque é aliado do governo federal, é o meu respeito. Eu conheço a história política recente desse país desde os meus 18 anos de idade, quando comecei a militar na política. Uma outra questão que nós temos que separar é a questão do governo da presidenta Dilma, da pessoa da presidenta Dilma. Essa mulher, se ela tivesse um fio de cabelo que pesasse contra ela, comprovado como tem Eduardo Cunha, ela estava esquartejada em praça pública. Ela estava esquartejada em praça pública. A questão é que não tem. E como bem disse ela ontem no pronunciamento, ela não tem conta na Suíça. Ela não tem comprovação de locupletação em lugar nenhum. Não tem processo nenhum aberto contra ela em nada que coloque em dúvida a sua postura ética, a sua responsabilidade com os comandos do país. Não tem. Não tem. Você pode discutir tudo, mas não tem. Porque já escavuncharam, já procuraram de tudo quanto foi jeito. Não tem. Aliás, diga-se de passagem, eu conheço a presidenta e o deputado Almir, com certeza também, outros companheiros que estão aqui, desde muito tempo atrás, antes de ser ministra ainda do governo Lula, e a fama dela em Brasília sempre foi essa, de ser uma pessoa dura, CDF, como alguns falam, de ser dura, de ser Caxias, de não tolerar conversa torta, de ser exigente, de ser mandona, de ser chefona.
esse sempre foi o perfil que todo mundo conhece da presidenta Dilma. Que não é o caso do Eduardo Cunha, com todo respeito. E estou separando o PMDB aqui, deputado Eduardo Rocha. Com todo respeito, os valores estão invertidos no nosso país. Um bandido comprovado, não sou eu que estou falando, é o Ministério, primeiro foi o Ministério Público da Suíça que descobriu. Primeiro foi o Ministério Público da Suíça que descobriu. Se fosse lá, estaria preso há muito tempo. Depois o Ministério Público Brasileiro, com todos os documentos, comprovação, com tudo. Tem gente que está preso sem comprovação, deputado Cabalmi. Tem gente que está preso hoje que não teve provas contra ele e estão presos. O sujeito, com todas as provas, está lá, autorizando a abertura de impeachment. Com que autoridade moral, ética, tem esse cidadão para fazer isso? Aliás, a história dele é muito ruim. A história dele, desde quando era secretário de Habitação, presidente da empresa de águas do Rio de Janeiro, é muito ruim, porque tem um monte de processos contra eles em todas as instâncias da justiça brasileira e no estado do Rio de Janeiro. Essa é a pessoa que autorizou a abertura de um processo de impeachment contra uma presidente da República, independente de ser do meu partido. O que representa um presidente para um país como o Brasil, para o mundo, a autoridade de um presidente da República, num duelo com Eduardo Cunha. A capivara desse moço dá 2 quilômetros. Mas é importante, senhor presidente, porque nesse momento, primeiro, eu quero aqui parabenizar os deputados do meu partido, porque fiquei angustiado nesses dias, quando ouvi um deles dizendo que, olha, nós provavelmente vamos votar com o deputado Eduardo Cunha na comissão de ética para evitar o impeachment da presidente. Horas, me manifestei publicamente junto ao meu partido nesse sentido. É inadmissível. Se os deputados do PT tivessem feito isso, iria dar um tiro não só no pé deles, de todos nós. Seria uma decepção. Seria rasgar uma boa parte da nossa história, que foi construída não para fazer isso. Não tem governo que justifique você defender bandido. Não tem governo que justifique você fazer acordo com bandido. E isso sirva de exemplo para o governo federal. Que isso sirva de exemplo para todos os governos. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A ética não pode ser abandonada por conta de acordo político que leva a isso que nós estamos vendo acontecer. Se nós não tivermos firmeza nos nossos propósitos, nós vamos permitir que aconteça isso e se produza outros Eduardo Cunha no nosso país, o que não é bom para a democracia, o que não é bom para o nosso país, o que não é bom para o nosso Estado. Ao mesmo tempo da decepção, porque essa decepção, ela leva a uma análise que o povo brasileiro tem que fazer, né? Não somos só nós, a classe política, o povo brasileiro. O povo brasileiro que vai para a rua combater a corrupção, nesse momento vai ter que escolher entre a honesta e o corrupto. Aí eu quero ver o apoio da sociedade, eu quero ver o apoio da grande mídia. A grande mídia vai ter que falar se ela está apoiando o corrupto ou a honesta. Ah, mas o governo da presidente. Governo é uma coisa. A presidente é outra coisa. É uma coisa totalmente diferente da outra. Vai ter que fazer. Embora eu, concretamente, sinceramente, não por ser do Partido dos Trabalhadores, não acredito que esse processo avance. Não acredito que a oposição tenha votos suficientes. E além disso, com certeza absoluta, essa questão ainda vai ser discutida no Supremo Tribunal Federal, que é a mais alta corte. Exatamente para poder opinar sobre a legitimidade da motivação que levou à concessão da abertura do processo de impeachment. Muita água ainda vai rolar por baixo dessa ponte. Mas isso é bom, faz parte do processo de amadurecimento. É necessário que nós façamos essa discussão. O Brasil precisa tirar a máscara. Nós estamos defendendo a ética mesmo para valer? Ou nós estamos fazendo um faz de conta só? Ou o povo está indo para a rua por outros interesses, que na verdade não é a defesa da ética. O combate à corrupção. Porque pode falar o que for.
Mas nenhum outro presidente da história desse país, em nenhum outro momento, permitiu que as coisas acontecessem como acontecem hoje. Não tem interferência nenhuma do governo. O judiciário vai para cima, inclusive, do próprio governo e muito mais, de uma forma muito mais voraz do que vai para cima de quem quer que seja. Mas se permite, as instituições funcionam, se questiona, se condena, tem liberdade. Não era como era anteriormente, onde se engavetava tudo quanto era denúncia do Ministério Público Federal. As coisas são diferentes. Então, nesse momento, essa reflexão que eu faço aqui, ela é, acima de tudo, para expressar a minha indignação com relação à postura do presidente da Câmara Federal. É um absurdo que nós estamos assistindo. Segundo, para poder também dizer que nós como cidadão, precisamos estar atentos com o que está acontecendo com o nosso país nesse momento. Porque se é verdade que nós estamos num momento de dificuldade com relação à economia, principalmente, que muitos falam da crise, e eu falo que aqui que nós estamos, na verdade, numa recessão, num momento de dificuldade. Primeiro que isso não é um privilégio nosso, do nosso país. Nós não estamos desconectados do mundo. Fazer uma análise do Brasil isoladamente, do ponto de vista econômico, com os problemas que está enfrentando, é ser desleal com a análise que está se fazendo. Nós fazemos parte de um todo. E o mundo está com problema de recessão. Todos os países estão com problema de recessão. O Brasil é verdade, é um dos países mais afetados nesse momento. Mas não tem um país, nesse momento, do planeta que pode dizer que não está sendo afetado pela recessão e pela crise econômica. Só que aqui no Brasil, ela vem há mais de anos sendo Vossa amplificada. Excelência disporá de 3 minutos para concluir. Já vou concluir, senhor presidente. Só que aqui no Brasil, ela está sendo amplificada, ela está sendo potencializada todos os dias, porque aqui nós estamos vivendo, deputado Cabalmi, uma crise política. Há um ano, desde o resultado das eleições do ano passado, nós estamos vivendo uma crise política que alguns resolveram estabelecer no país porque perderam a eleição. Porque perderam a eleição. Olha onde vai a responsabilidade desse povo. Potencializou, amplificou a crise econômica que nós estamos vivendo. Por quê? Num país onde tem instabilidade política, o grande investidor não vai lá fazer investimento, não coloca dinheiro. Não colocando dinheiro não fortalece a economia, não fortalecendo a economia, não gera emprego e traz problemas para o país. As dificuldades que nós estamos passando, se nós estivéssemos num período normal da vida pública e política do nosso país, com certeza absoluta nós não estaríamos tão afetados pela crise econômica como nós estamos hoje. 50% no mínimo dessa recessão deve-se à instabilidade política que foi instaurada no nosso país. Primeiro, por um grupo que ficou magoado, chateado, porque foi recusado nas urnas pelo povo brasileiro e perdeu a eleição. Segundo, porque um presidente da Câmara, sabe-se lá como se elegeu o presidente, porque tem muita conversa, a forma como o cidadão se elegeu o presidente da Câmara, chega lá, abre uma agenda atrasada para o país, que quer caçar direito de trabalhador, que quer praticar homofobia, que fortalece a discriminação, uma agenda atrasada, que custou muito para esse país avançar. Ele abre a gaveta, abre a caixinha de maldades e começa a colocar para o país um sujeito com aquele perfil, com aquelas contas na Suíça, sem autoridade moral nenhuma, começa a fazer isso. E começa a governar como se o mandato fosse dele. E termina nisso. Não votam a favor de mim, eu abro o processo de impeachment. Então, o lado positivo disso é que tudo está vindo às claras e nós temos condição de nos manifestar e publicamente colocar para a população qual que é o nosso lado. Não estou aqui fazendo avaliação nem discussão do governo da presidenta Dilma, que inclusive que eu acho que tem problemas, e eu sou uma das pessoas que falo isso publicamente, não tem problema nenhum. Mas de longe tem qualidades que são vitais e essenciais para o povo brasileiro. Importantíssimas, mas que nesse momento não estão em discussão. O que está em discussão nesse momento é a vontade de uma única pessoa, do presidente da Câmara Federal, de autorizar a abertura de impeachment, e a sua motivação, que não é uma motivação que está preceituada na Constituição Federal. A motivação é meramente política,
é de criança que foi contrariada. Ah, vocês não me deram o doce que eu queria, agora eu vou me vingar de vocês. Isso não pode prevalecer num país sério. Muito obrigado, senhor presidente.